Já parou para pensar que todos que vão partem para algum lugar? E que para alguém, aquele que partiu não significa que foi embora, mas que está chegando? Olá, sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Você achou que as perguntas que fizemos no início foram confusas? Não tem problema, vamos explicar. É que tudo na vida, de encarnados ou desencarnados, tudo depende do ponto de vista. Quer ver só? Vou ler um texto que mostra isso. Abre aspas. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pelas forças do vento, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos ver mais. Mas ele continua o mesmo, e talvez no exato instante que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante que dizemos já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz: já está chegando. Fecha aspas. Como já expliquei em podcasts anteriores, ainda estou vivendo o meu momento do luto. De acordo com alguns especialistas, essa fase de rompimento e readaptação, feita de altos e baixos, de emoções pelas boas lembranças e choros ainda de tristeza, em que a saudade dói bastante, essa fase difícil pode durar de 3 meses a 1 ano. E assim como passo por essa fase agora, muitos que estão ouvindo o podcast nesse momento podem também estar. E talvez através dos ensinamentos e das mensagens de amor da espiritualidade amiga, podem também, assim como eu, encontrar nessas palavras do mais alto o lenitivo, o consolo necessário para aquecer o coração. Meu até logo foi para o meu marido, Rodrigo Fernandes, que desencarnou em fevereiro, depois de quase 2 anos de luta contra o câncer. Amanhã, dia 27 de março, se ainda estivesse encarnado, completaria 43 anos de vinda nesse mundo. Meu marido Rodrigo tinha um jeito muito peculiar de lidar com a doença. Não importava como ele estivesse. Quando perguntado sobre como estava a vida, ele sempre respondia: está tudo bem. Ele sentia, sofria dores por causa da doença, mas erguia a cabeça e ia em frente. E foi assim até a despedida, até o veleiro dele partir no imenso oceano. E olha que interessante, no período de internação, por várias vezes, Rodrigo viu a vozinha dele, Dona Arminda, que desencarnou anos antes. E toda vez que isso acontecia, ele ficava muito feliz. Ele partiu para nós, que ficamos aqui na Terra encarnados, mas chegou para outros que já tinham retornado à pátria espiritual antes dele.
E o que aconteceu com meu marido nos últimos dias dessa existência, essa experiência mais direta entre os dois mundos, que acontece muitas vezes até com quem não tem mediunidade ostensiva, é bem comum, já até estudado pela ciência. No Livro dos Espíritos, na questão 160, Allan Kardec pergunta se o espírito, depois do desencarne, se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele. E a resposta é que isso se dá conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Os espíritos nos explicam que muitas vezes queridos que antecederam na passagem vêm receber, dar boas-vindas na entrada no mundo espiritual e até ajudam no desenlace da alma com o corpo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, já nos dizia: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós também, encarnados, percebemos essa alegria da ida e vinda, desse momento de reencontro e felicidade. Isso acontece toda vez que uma criança nasce. Os bebês são recebidos com festa pelos familiares. Quem nasce também partiu do plano espiritual para cá. Embarcou nessa aventura que todos nós nos encontramos, a aventura do corpo de carne. O texto que li no início desse podcast é atribuído a Victor Hugo. Está no livro A Reencarnação através dos Séculos, de Nair Lacerda. Victor Hugo, poeta, dramaturgo e estadista francês, era espírita, reconhecido por Allan Kardec como um dos expoentes do movimento espírita francês da época. E o texto de Victor Hugo continua assim: a vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partiremos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partiremos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. No próximo podcast Café com Espiritismo, vamos refletir sobre o espírita diante da morte. Muita paz, muita certeza da continuidade da vida e que Jesus abençoe a todos nós.